Olá, querido, paz de Cristo Jesus sobre a tua vida. Eu, pastor Adriano Moreira, mais essa oportunidade com você para continuarmos falando de um assunto tão importante quanto temos tratado aqui em nosso canal. Como pregar em tempos difíceis. E no vídeo anterior, no encontro anterior com você, falamos um pouco por que de falarmos deste assunto dentro do contexto que estamos vivendo, um novo ano, novas perspectivas, novos desafios, situações e também no nosso país, novo governo, aí tem expectativas, umas positivas, outras negativas, talvez para muitos mais negativas. E aí, uma das coisas que fizemos nas nossas outras reflexões foi falar do que a igreja fazia, e uma delas é pregar. E para você, pregador, pastor, seminarista, líder, professor, pregar o evangelho é a nossa missão. Então, como pregar em tempos difíceis? No vídeo, no encontro passado, nós falamos de algumas coisas que têm a ver com o modo como o pregador precisa comportar-se. Hoje, eu quero me centralizar para falar de alguns erros que o pregador precisa evitar nesses tempos difíceis na hora de pregar. Mas eu não posso deixar de fazer o convite a você. Se inscreva em nosso canal, clique no sininho para ser notificado sempre que colocarmos aqui algo novo. Ao mesmo tempo, você curta, compartilhe, faça um comentário, ajude-nos a crescer esse canal. Você que está sempre nos assistindo, alguns nos assistem quase sempre ou sempre, mas ainda não se inscreveram. Então se inscreva em nosso canal, nos ajude a chegar em tantos outros lugares. E não deixe de nos acompanhar em nossas redes sociais. Normalmente, nós estamos convidando você para nos acompanhar no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter. Você nos permite chegar a muitos outros lugares e a muitas outras pessoas com a ministração da Palavra de Deus. Então, venha comigo em mais essa caminhada. Como pregar em tempos difíceis? Entre muitas coisas que eu poderia dizer sobre como pregar, e nós já falamos algumas coisas no vídeo anterior, em tempos difíceis eu poderia dizer muita coisa. Poderíamos discorrer de muitas situações de como pregar em tempos difíceis. Mas eu quero, nessa oportunidade com você, inclusive para ajudar você que já é um pregador, você que quer ser um pregador, ou você que se entende chamado como um pregador, alguns erros ou algumas coisas pelas quais um pregador precisa evitar. Deve se evitar ao mesmo tempo na sua vida e tem que fugir disso. Desejo atingir sim você, aluno, muitos dos meus alunos aqui me assistindo, pregadores, colegas de ministério, enfim, futuros pastores. Todo pregador precisa evitar alguns erros, mesmo que não sejam em tempos difíceis. Então, eu quero, de modo afirmativo, falar o inverso disso. Como pregar em tempos difíceis? Seja comedido nas palavras. Um dos erros que muitos pregadores têm é extrapolar o seu tempo. É aquele pregador que não consegue pregar no tempo que lhe é dado. E é importante se entender que todo pregador ele precisa ser capaz de entregar um conteúdo para 1 hora, ou talvez até mais do que isso que lhe tenham dado. Se ele estiver ministrando como numa conferência, de repente vai para 1h30 ou 2 horas, mas ele também tem que ser conciso o máximo para pregar em 5 minutos, ou talvez até menos do que isso, porque depende de que contexto se está pregando. Talvez numa rádio, talvez numa TV, talvez em alguma outra situação onde você só tem alguns minutos para dizer um princípio, meio e fim de uma mensagem bíblica. Então, primeira coisa que deve se evitar um pregador de como pregar em tempos difíceis é não ser extrapolado no seu tempo, portanto, comedido nas palavras. Segundo, como pregar em tempos difíceis, controlando a sua respiração. Seja controlado na respiração. Qual é o erro que aqui normalmente se comete? É aquele pregador que ronca no microfone. A gente chama de roncar no microfone, porque é aquele pregador que não sabe respirar enquanto se está pregando, porque normalmente inspira-se, o ar entra pelo nariz e respira, automaticamente o ar sai pela boca.
Então, normalmente, quando o pregador está usando o microfone muito colado na boca, alguns quase que engolindo o microfone, automaticamente esse som da respiração fica saindo como se fosse alguém roncando ou como se fosse o som de um sapo no brejo. Então, automaticamente, esse é um erro que o pregador precisa evitar. Ele precisa controlar-se na sua respiração, deixar de roncar no microfone, saber usar o microfone numa certa distância da boca, porque inspira-se pelo nariz e respira-se pela boca. E não segura o microfone colocando na boca e aquela bola, né, do microfone sendo completamente abafada com a sua mão. Então esse é o segundo erro que um pregador precisa evitar. Terceiro, não extrapole na sua ilustração. Em outras palavras, seja equilibrado na ilustração. Um pregador não pode fazer da ilustração o seu sermão, porque muitas vezes, como o próprio termo já diz, ilustração é algo que vem para ilustrar o que você já está falando. Então, quando se leva meia hora, quando se leva às vezes até 1 hora quase, ou 40 minutos contando uma história, contando um caso, como diz o outro, ou contando alguma ilustração, fez o uso errado da ilustração, ou errou na pregação, cometeu um erro gravíssimo, porque tornou a ilustração a pregação. E vale dizer, a ilustração é para, de fato, ilustrar algum ponto do sermão, mas toda ilustração ela precisa ter 3 características simples. Ela precisa ser breve, é o que a gente está dizendo aqui. Segundo, ela precisa ser crível. Você não pode contar uma ilustração que ninguém vai acreditar, alguma coisa completamente surreal. Nem se fosse um milagre poderia ser acreditado. Uma ilustração que seja pertinente ao que você está falando. Se você está pregando sobre o cura, a ilustração tem que ter a ver com esse tema. Se está pregando sobre a volta de Jesus, a ilustração tem que ter alguma coisa a ver com esse tema. Próximo erro que o pregador precisa evitar: como pregar em tempo difícil. Pregue baseado num texto bíblico. Qual é o erro que normalmente comete-se aqui? É pregar sem texto bíblico. Há pregadores, e alguns até norte-americanos têm um pouco desse costume, europeus, e no Brasil também, de começar a se falar, começar a se pregar e sem abrir as escrituras e sem ler um texto bíblico. Devo dizer com toda a veemência, o texto bíblico é que dá autoridade ao sermão. No início na sua mensagem, no prosseguir da sua mensagem, no término da sua mensagem. Quando um pregador abre o texto bíblico e o lê, ele está começando com a autoridade de se estar expondo às escrituras sagradas. E a pregação, como deveria ser, expositiva, ela tem 3 pontos principais: leitura do texto, explicação do texto e aplicação do texto. Então, tem que ter texto para ser lido, tem que ter texto para ser explicado e tem que ter texto para ser aplicado. Então, portanto, esse é um erro que um pregador tem que fugir dele, de pregar sem estar baseado num texto bíblico ou sem a leitura de um texto bíblico. Portanto, baseie-se no texto bíblico. E último, como pregar em tempos difíceis? Qual o erro que você precisa evitar? Não fazer citações que não sejam precisas, do que não sejam confiáveis, não sejam verdadeiras. Tomar cuidado com as citações. Qual é a recomendação? Seja preciso nas citações. Esse é um erro que muitos têm cometido, de fazer citações sem ter fontes, sem ter precisão, sem ter a realidade daquela citação. Principalmente quando essa citação ela tem a ver com estatísticas. Quantos que acontecem acidentes, mortes, guerras, terremotos, enfim. Quando vem com essa questão de estatística, é número, é percentual. E é importante que não só se tenha fonte, segundo tal, segundo fulano, segundo a revista, segundo o livro, segundo o autor, segundo os noticiários, segundo o governo, enfim. Além de não ter, muitas vezes, a fonte, a citação é sem pé nem cabeça e sem fundamento. Por isso, seja o pregador que Deus quer, seja o proclamador da verdade que precisa ser, e essa é uma das recomendações do que não fazer e, ao mesmo tempo, do que fazer como um pregador em tempos difíceis. Seja a voz de Deus por onde quer que você passe, e eu espero você até a próxima, assim querendo Deus.